presidente Dilma Rousseff bem que tentou manter Carlos Lupe no ministério até janeiro, mas uma nova denúncia e a recomendação da Comissão de Ética Pública podem levar a presidente a despachá-lo já na semana que vem. E como em todo final de ano, o governo tem lá seus problemas com o Congresso. A minguada oposição tem conseguido apoios na própria base para dificultar a vida do governo. E na economia, o Banco Central não surpreende e baixa de novo a taxa de juros. Mas as medidas para estimular o crescimento devem ter alcance curto. Tudo isso no Fatos e Versões dessa semana, com a Diana Fernandes, do jornal O Globo, e com o Mauro Zanata, do jornal Valor Econômico. Bem, e quando todo mundo pensava que o pedido da Comissão de Ética Pública era aquela bala de prata que iria acertar de vez Carlos Lupe, a presidente Dilma Rousseff manteve o aliado no Ministério do Trabalho, por mais alguns dias só. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República pediu, por unanimidade, a demissão do ministro do Trabalho. Os fatos conhecidos aí de coisa de um mês para cá e explicações não satisfatórias a juízo da comissão. Mas a presidente decidiu dar sobrevida a Carlos Lupe. Dilma Rousseff quer explicações da comissão e, principalmente, quer que Lupe esclareça como, durante alguns anos, acumulou cargos no Congresso e na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O fato é que ninguém aposta mais na permanência dele no posto. A saída é apenas uma questão de tempo. Uma situação desconfortável, né, para o governo, para a presidente Dilma, para o Carlos Lupe, para os aliados no Congresso. Ninguém entendeu por que a presidente quis mais esse tempo. A explicação mais comum é aquela de que a presidente não gosta de ser pautada pela imprensa e também não aceita ser pautada pela Comissão de Ética. Ela respeita a Comissão de Ética, mas todos já sabiam que ela pretendia demitir o Carlos Lupe em janeiro. Então, por que veio a Comissão de Ética tentando impor um novo calendário para ela? Ela tem um pouco disso, a gente pode não concordar, muitas pessoas questionam essa opção política da presidente de retardar, de pagar esse preço político alto, porque é mais desgaste para ela, é mais desgaste para o governo, mas ela parece que é muito isso mesmo, não vou ser pautada por ninguém, eu é que decido. E na próxima semana ela deve decidir demitir o ministro e acabar com essa novela Carlos Lupe, que se arrasta mais de um mês no governo, né? Mas a questão também tem a ver com a reforma ministerial de maneira mais ampla, né? Quer dizer, ela queria levar essa reforma ministerial para o ano que vem para que ela pudesse jogar no campo dela também e sair dessa pressão tanto da oposição quanto da imprensa e da opinião pública em geral, né? Quer dizer, do jeito dela. Né? No ano que vem você já teria resolvido a questão do salário mínimo, que você tem um decreto que permite ao governo fazer o aumento sem necessidade de passar pelo Congresso. Você tem a questão da DRU, que você vai ter resolvido no ano que vem, e teria um Congresso esvaziado em janeiro para fazer uma reforma à la Dilma. Exatamente, mas eu acho que atrapalhou um bocado o calendário dela, mas ela, assim, essas alfinetadas à Comissão de Ética que a gente ouviu aqui em Brasília, da equipe do Palácio Planalto, eu acho desgastante. Porque desnecessária e desgastante, quer dizer, ela que gosta da coisa certa, que combate o mal feito. Então, aqui e acolá, a gente ouvia dizer que ela não gostou muito do que se falou, achou o texto da discussão na Comissão de Ética, né, o relatório final, com muitos adjetivos, sem uma fundamentação, e também umas insinuações de que houve apoios porque uma certa indicação de um parente não teria sido efetivada. Enfim, esse tipo de conversa... Essas suspeitas que se levantam, né, não edificam, né, vamos dizer assim. Não é? E todo mundo sabe que a Comissão de Ética, me parece que analisou assim, o conjunto da obra Carlos Lupe, né? Justamente. Porque a sensação que eu tenho, não sei se é de vocês, mas se mais dias ele ficar no governo, mais coisas erradas vão surgir, porque a vida pública dele, né, tá cheia de percalços, né? E coisas que ele mesmo provoca, né? Aquele discurso, aquele comportamento, aquelas bravatas todas
foram coisas que pesaram muito na decisão da Comissão de Ética. Com postura, né? Modos, como diria minha mãe, né? Mas eu concordo com o Mauro também, que essa coisa da reforma ministerial, agora ele deve sair na segunda-feira, enfim, né? E segunda ou terça, né? Segunda ou terça. Não vamos estabelecer data, senão a Dilma volta... Exatamente. Mas ele deve sair e vamos ver que tipo de solução ela vai dar. Se ela vai colocar um interino, que é o que mais está aparecendo, para ela chegar na tal reforma de janeiro. Mas o caso é o seguinte, a situação do ministro Carlos Lupe, esse para diante e para trás, cai, não cai, quase caiu umas 4 vezes já, né? Já. Isso leva a essa sensação que está passando, não só internamente, mas externamente, de impunidade no Brasil. E isso levou o país a ficar na mesma posição quando o assunto é combate à corrupção. O Brasil não evolui. Vamos ouvir as palavras do representante brasileiro na Transparência Internacional. No nosso caso do Brasil, existe muito forte isso, a sensação de que a justiça não aplica as leis e as penas necessárias no tempo previsto. Tanto é que o Instituto da Prescrição, ele acaba ocorrendo muitas vezes no Brasil, isso do ponto de vista do Judiciário. Do ponto de vista do Executivo, toda decisão do Presidente da República tem um reflexo positivo ou negativo no ânimo e no desejo da população de exercer seus direitos, de combater a corrupção, de participar e de se envolver mais. Bom, o Brasil ficou em 73º lugar no ranking internacional de 183 países, quando o assunto é a percepção da sociedade, dos empresários, sobre o combate à corrupção. Estamos mal, né? Nota 3,8, estamos no vermelho, né? E tá difícil de superar essa situação quando você tem um governo que vive de crise em crise, né? Quer dizer, de demissão de ministro em demissão de ministro por questões éticas e por denúncias e acusações de corrupção. Então, a percepção da população passa a ser, ainda que a presidente Dilma tenha sido poupada dessa avaliação mais negativa... É impressionante isso, como ela conseguiu se descolar, ela melhora a avaliação dela e a percepção sobre o país continua lá embaixo. Ela consegue repetir um pouco o que o presidente Lula fez durante os 8 anos de presidente Teflon, né? Que as denúncias não colam nele e não tem colado na Dilma. As pesquisas aí do governo mostram que ela mantém em alta a popularidade e as rédeas do governo, ainda que seja o 6º, 7º ministro a ser demitido por questão de corrupção. São muitos casos de irregularidades, né? Não dá nem tempo do leitor, do ouvinte, do telespectador descansar de um caso de corrupção, já aparece outro. Então, as questões de irregularidades... Desde junho que a gente vem só tratando disso. Desde junho, todos os dias você tem uma notícia ruim, negativa. Então, essa percepção, eu acho que a tendência, quer dizer, teria que ser até de aumentar, né? Estacionamos um pouco devido, eu acho, às medidas que vêm sendo tomadas de tentar combater mesmo, de eliminar, de tirar. Mas... porque não é pouca coisa, você substituir 6 ministros em um ano. No primeiro ano do seu mandato. Eu estou doida para ver qual que vai ser o ministério da Dilma no ano que vem. Olá, estamos iniciando mais uma edição de Ribeirão S.A. Estamos em dezembro, mês de balanço, como foi o ano, melhoramos, pioramos, qual foi a gestão do Brasil, a gestão municipal, melhoramos alguma coisa ou pioramos? Mas uma coisa ficou muito clara, a questão da corrupção no Brasil aumentou, a visibilidade. Só esse ano tivemos 5 ministros, até agora, hein? Nós estamos gravando esse programa no começo de dezembro, até agora 5 ministros caíram em função de denúncias de corrupção, suspeitas claras que estão sendo investigadas, algumas já com grandes evidências. Mas para falar mais sobre isso, eu convidei o advogado Jorge Chances. Ele é um especialista no assunto, porque ele é presidente da Amarribo, que é uma entidade que visa justamente melhorar, dar mais transparências aos atos dos políticos no Brasil. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Valdir.
Obrigado pela tua presença. Para falar de um assunto que muitas pessoas até nem gostam de falar, né? Que é um assunto que incomoda. Nós percebemos nos últimos dias aí, alguns movimentos, nos últimos meses, né? Alguns movimentos tentando levar o povo para a rua, é uma voz do povo contra a corrupção. Mas não pegou, não teve volume, né? Esse movimento. O que acontece, Jorge? São vários fatores, né? Realmente a corrupção é um assunto que as pessoas não gostam de falar, principalmente os políticos não gostam de falar. O ideal seria que estivéssemos aqui falando de probidade, falando de boas práticas. Mas, infelizmente, ainda tem que haver esse combate à corrupção. Porque no Brasil ainda existe a sensação da sociedade, no modo geral, que há corrupção nos poderes instituídos, né? Essa semana mesmo saiu o índice da percepção da corrupção no mundo, que é um índice, para o telespectador entender, é uma pesquisa feita pela Transparência Internacional, e hoje a Maribo é a representante da Transparência Internacional no Brasil, e antes de ontem, dia 1º, nós divulgamos esse índice. E o Brasil continua numa posição triste para nós. Por quê? O ranking funciona da seguinte forma: de 0 a 10, quanto mais próximo de 10, o país é menos corrupto ou altamente honesto. Em primeiro lugar, com 9,5, está a Nova Zelândia. E o Brasil, e quanto mais próximo de 0, o país é mais corrupto. E o Brasil melhorou um pouquinho, o ano passado era 3,7, passou para 3,8. Uma pequena melhora, mas ainda abaixo da linha de corte, que é 5. Então ainda nós somos considerados ainda um país que a corrupção é algo importante, é algo forte, né? Ficamos atrás na América do Sul de Chile, 22º, e também do Uruguai, 25º. O Brasil está numa posição 73º lugar. É que eu sempre digo, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? Discute já se é sétima, se é sexta, depende, quinta, depende do critério. E nós estamos lá no 73º lugar. Então, o que precisa ser feito? Primeiro, eu acho que uma consciência maior da sociedade civil e, que eu sempre falo, Valdir, os jovens da academia. De vez em quando existe um balão de ensaio, agora eles vão começar a participar. Mas precisa se mudar um pouco, talvez se questionar até o currículo escolar e darmos cidadania e educação na mamadeira, que eu sempre falo, vamos começar pelas crianças. Só com novas gerações já, com informações mais embasadas, nós vamos ter uma melhora nessa situação. Não tenha dúvida. Eu acho que é um processo a médio e longo prazo, né? Eu acho que, por exemplo, o exemplo do Chile, eles melhoraram muito em 20 anos. Nós podemos melhorar muito em 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho que o Brasil vive um momento de se questionar essas coisas. Veja só, nossa legislação tem avançado muito. Nós temos a lei de improbidade administrativa, nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Há alguns anos atrás nem lei de responsabilidade nós tínhamos, né? Nós temos a lei João Capiberibe, que é a lei de transparência, que hoje obriga os órgãos públicos a colocarem as despesas, os gastos num portal de transparência, num site. Nós temos a lei de ficha limpa, que foi aprovada, existe a discussão da validade para a eleição de 2012, está no Supremo, já 2 votos favoráveis, né? E provavelmente a semana que vem continua o julgamento. E temos também, que foi sancionada recentemente, a lei de acesso à informação. Então são mecanismos que vão começar a ajudar nesse combate. Mas isso só não é suficiente, a lei só não é suficiente. Tem que haver a participação popular. Mas, Jorge, sobre a participação popular, eu percebo muitos números tentando quantificar a corrupção no Brasil. 80 bilhões, são números assim altos, né? Quer dizer, depende do índice, depende da avaliação. O fato é que existe uma corrupção no Brasil, isso é explícito, existe desde a esfera municipal, a esfera federal, e isso é claro, isso pelas denúncias que nós assistimos na mídia todos os dias. Mas, por outro lado, nós percebemos, tem uma parada gay, por exemplo, levam 5 milhões de pessoas para a parada gay. Tem uma marcha para Jesus, levam mais X milhões. Mas quando se fala em corrupção,